Ela é jornalista e a autora do romance Dia Não Muito Distante, Uma Cachoeira, Um Passado Contínuo. Diretamente do Rio de Janeiro, hoje eu vou falar com a escritora Patrícia Lima. Olá, sejam muito bem-vindos à live aqui no Instagram. Eu me chamo Rafael Solon e sou produtor de conteúdo audiovisual para o canal Leitura e Imagem pela plataforma do YouTube. Após concluirmos a live de hoje, a entrevista vai estar disponível na íntegra diretamente lá no canal. Aqueles que estiverem interessados em assistir por completo, o link está disponível aqui na bio do meu Instagram. Vamos iniciar o bate-papo de hoje. Boa noite, Patrícia. Oi. Peraí, deixa eu só. Eu não tô entrando, peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí, só um pouquinho. Tudo bem? Agora foi. Agora foi. Sempre tem Tudo que... bom? Tudo bem, como é que você está? Tudo ótimo, né? Conversa boa a gente repete, né, Rafael? A Exatamente. conversa da semana passada foi boa, né? E hoje nós vamos repetir exatamente o que nós não tivemos a oportunidade de conversar na Se semana falar lá, a gente fala mais aqui, né? Bom. passada. Depois o pessoal vai lá no YouTube e E assiste falar na aqui, né? íntegra. E assiste lá, né? Na outra plataforma. Mas vamos falar. Mas vamos lá. Antes de iniciarmos a conversa de hoje, vou fazer os avisos prévios, dizendo que todos aqueles que estão nos acompanhando, vocês vão ter direito a fazerem perguntas para a autora quando estivermos chegando nos 20 minutos finais da live. Lembrando que o prazo estipulado vai ser de aproximadamente 1 hora. É claro que nós, às vezes, fugimos um pouco da regra, não é, Patrícia? A gente entende um pouco mais. A conversa vai longe, né, Rafael? Se deixar, a gente vara a noite falando. O assunto é bom, né? Então, curtam o nosso bate-papo e quando chegar a vez de vocês, vocês podem fazer perguntas a respeito do romance, ok? Patrícia, eu queria aproveitar também para falar de alguns assuntos relacionados ao livro que eu não tive a oportunidade de falar da última vez, porque eu já estou meio que chegando na reta final do Dia Não Muito Distante. Ah, já Aí, descobriu o motivo? O já, motivo já lá já chegou, né? No motivo da tragédia, do o que motivo da tragédia causou. ficou muito Já claro. chegou lá. Chegamos lá. Ah, então tá. Aí eu não vou entrar nos detalhes do motivo da tragédia, até para não estragar a surpresa para os. Não, sem spoiler, né, Rafael? Sem spoiler, né? Vamos deixar o pessoal curioso. Mas eu queria. Boa noite a todos. Mas eu Boa queria. noite. Ah, é a Sandra. Clique no instante. É a Sandra Fontinelli, escritora também. Ela escreve haikais, é sensacional. A haikais são muito bons, eu adoro esse tipo de poema. São, né? São também é uma técnica que não é muito fácil, né? Exato, exato. Muitos que gostam da cultura nipônica, né, têm uma familiaridade com o haikai, né? Que é uma Sim, tradição sim. que eu acho fascinante. Sim, eu queria falar um pouco sobre a questão cronológica, que é algo que quando eu estava lendo o romance, de fato, em alguns momentos eu fiquei um pouco é, perdido na linha cronológica. Mas você deixa muito claro, já no começo da história, que se passa um ano antes dos eventos dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, não é isso? É, a história se passa nessa época. Quer dizer, não tem no livro a pandemia, por exemplo, né? Ela não tem. Ela se passa entre 2016 e 2017. O passado do livro é que está 30 anos atrás. Uhum. Mas o tempo presente é que traz todos os desdobramentos ao longo desses 30 anos. Então, eles falando hoje, né, o dia de hoje, o que aconteceu com essas pessoas ao longo desse tempo por conta desta tragédia, desse dia que você já descobriu como é que foi. Sim. Eu também eu percebi alguns detalhes relacionados à personagem Celeste que se assemelham muito a características suas também. Por Você exemplo, acha? especialmente a questão do apreço pela literatura,
a questão de que tem certos autores que você enfatiza muito essa certa semelhança entre vocês, como o próprio Machado de Assis. Então, eu queria saber Sim. até que ponto você diria que a Celeste se assemelha a traços da sua personalidade ou de outras pessoas que você conheceu? Você consegue fazer esse paralelo? É, da minha personalidade, eu acho que tem muito pouco. Uhum. É, ela tem algumas características. Ela gosta de clássicos, de literatura clássica. Eu também gosto. Né? Uhum. Eu gosto de literatura do século XIX. E ela tem isso, né? Ela estuda, ela é mestra em literatura francesa. Então ela tem toda uma bagagem de literatura francesa que eu não tenho. Sim. Mas ela tem, eu tenho assim, de saber da literatura. Ela não, ela como mestra na história, ela estudou, ela dava aula sobre isso, né? Sobre literatura. Ela tem um cômodo na casa dela enorme, que é uma biblioteca enorme, né? Então, ela tem todo esse ambiente literário que envolve mesmo ela, né? O ambiente onde ela trabalha, é o cômodo da casa que ela mais gosta, enfim. Com relação a personalidade de pessoas que eu conheço, você tira um pouquinho, né, às vezes de um amigo, da minha mãe, né? Minha mãe era uma pessoa muito Uhum. generosa. A Celeste tem essa característica. Ela é muito generosa, ela entende muito as pessoas. Talvez por entender tanto, ela tenha acobertado muita coisa, deixado passar, porque afinal de contas as pessoas passam por isso é só uma fase, e vamos lá que a vida continua, e às vezes não, né? Você aos poucos vai vendo que se as coisas não forem bem esclarecidas lá no passado, você que arrasta isso para o seu presente e leva para o seu futuro por muitos anos. Então, assim, e isso traz, que é o que o livro conta, né, na narrativa do Dia Muito Distante, justamente isso. Como as coisas vão se desdobrando à medida que não são resolvidas, né, Rafael? Tudo bem, tem coisas na nossa vida que a gente não consegue mesmo resolver. Ou porque não tem solução, ou porque a pessoa que deveria resolver, ou você resolver com ela, já não está mais entre nós. Isso tudo acontece. Mas não é isso que trata o Dia Não Muito Distante. Ali as pessoas, quase todas, estão ainda vivendo entre eles, né? Seja de uma forma dentro de casa, ou parte da família, ou entre amigos, as pessoas estão, em sua maioria, ali convivendo, né? Ou revivendo situações que poderiam ter sido resolvidas de uma forma mais simples, não, porque você já sacou que o assunto é meio delicado, né? São várias camadas, ali você tem vários assuntos. E o grande lance das relações familiares, das relações pessoais de uma forma geral, mas em especial das relações familiares, porque com seus familiares você tem um relacionamento mais íntimo, mais próximo, você sabe mais detalhes da vida daquela pessoa do que um amigo, né? Alguém do trabalho, enfim. E é isso que é o desenrolar da história. As relações pessoais, as relações familiares que ficam, às vezes, muito delicadas, né? É uma fina camada que é muito, muito sofrida, muito mal resolvida, e que isso vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, né? Às vezes não tem o que se passa na história, Uhum. não é ninguém da minha família, nem da minha casa, nem né, da família de uma forma geral. Mas a gente, né, eu já tive assim, comentários assim, eu conheço uma pessoa igual o fulano. Eu conheço uma história parecida com a do Beltrano. Entendeu? Então, assim, não é tão longe, porque as relações familiares, elas, de certa forma, se repetem. Na casa das pessoas, de uma forma mais ou menos, né, vivida, mais absorvida ou não, mas elas acabam se repetindo. Atrito todo mundo tem, problema todo mundo tem. Nem todo mundo vai ser bem sucedido na vida, por exemplo. Uhum. Né? Isso não quer dizer também que não seja feliz com o que conseguiu ter. Então, assim, você tem esses desdobramentos
Só que o detalhe é que isso partiu de um dia trágico. Sim, Tinha tudo para ser um dia super bacana. Tinha tudo para ser um dia maravilhoso, só de lembranças positivas, e não foi o que aconteceu. Então, a partir daí, né? E aí o grande lance é esse também. Como você reage a uma situação totalmente impensável, né? Ninguém imaginava nada daquilo, e como é que você coloca isso na sua perspectiva e vai levar isso para frente, ou não. uhum. Olha, foi um horrível, lamentável, inexplicável, mas é isso aí, vamos seguir. E Sim. todo mundo, de certa forma, se você chegou a esse ponto, entendeu que todo mundo deu o seu jeito. Se for o jeito certo ou não, aí cabe ao leitor fazer essa análise. Uhum. Porque tem isso também. Já chegou o ponto em que algumas pessoas disseram assim, poxa, mas eu entendo o fulano. Por que ele é desse jeito? Ah, eu entendo por que o outro compensou dessa maneira. Ah, eu Uhum. entendo por que isso e aquilo. Porque é isso que eu estava falando. Nós temos relacionamentos que são muito próximos dessa história. Entendeu? Então, assim, as pessoas começam a entender por que certas coisas acontecem ou não daquele ou de outro jeito, né? Isso que faz, acho que a história ser tão interessante para o leitor, porque ele se identifica. Eu diria até que em muitos momentos da história você termina tomando partido, né? Entre, nossa, será que eu deveria concordar com a decisão de tal personagem? Será que então eu gostei dessa sensação de meio que o leitor ele faz esse processo de julgamento, né? Também do caso, né? E da narrativa em si. Mas eu vou falar uma coisa. Tem uma personagem que eu gostei muito, que eu diria que ela é ela é aquela que está observando, né? Ela é aquela que caiu de paraquedas na trama, que é a assistente, né? A A Camila. Camille, a Camila. Camille, sim. Ela para mim, foi o que mais me cativou na história. Porque é exatamente a sensação de que é como se ela estivesse nos levando para conhecer um pouco mais a fundo o passado que essa família tanto está escondendo. Então, eu queria perguntar para você como foi o processo de escrita da Camille, porque ela parece aquela sensação de que o leitor ele se identifica muito mais, pelo menos da minha parte, porque ela está ela é uma desconhecida, né? Ela chegou ali de supetão por causa do trabalho, e nós meio que vamos criando uma relação de muita aproximação com ela, porque assim como ela é a detetive de toda aquela trama familiar. Então, você É, fez isso de uma forma intencional, que a Camille, que o leitor criasse uma relação de um vínculo muito, muito afetivo com essa personagem? a Camille, e assim como a Wanda, né? Eu gosto muito da Wanda. Sim. A Wanda, mas a Wanda é uma testemunha, né? Ela é não uma testemunha dos 30 anos, porque ela não vive com a família há tanto tempo, mas ela vive há mais tempo do que a Camille. Sim. A Camille, ela vem como uma observadora, né? E aí eu acho que ela faz o que você sentiu. Ela faz o papel do leitor. Uhum. Ela não julga, né? Uhum. A Camille, ela não julga, mas ela tem as ponderações dela para cada um deles, né? Eu acho que ela é o leitor. Se eu tivesse né? Quem é a Camille? Acho que ela faz esse papel. Ela consegue analisar cada um deles. E não quer dizer que ela concorde, né? Mas ela não julga e ela vive dentro da casa de uma das pessoas que tem essa história de, de vida entre, né? No caso, ela está dentro de um dos núcleos, né? Porque tem o núcleo da Celeste, que é onde ela trabalha, na casa da Celeste, e o núcleo do Arthur, que ela apenas sabe por dedução, por observação, por ter ouvido a Wanda contar como é que foi, como é que não foi, né? Então, mas ela tem esse coração de entendimento do problema, Sim. né? Por isso que eu acho que ela faz esse papel do leitor, porque o leitor tem várias percepções, né? E a Camille, ela tem
essa multiplicidade. É como se ela fosse vários leitores, né? Dentro daquela cabecinha ali. E ela constrói essa cumplicidade com a Celeste, esse trabalho harmonioso, e ela serve na história para dar o respiro. Porque há momentos, você já deve ter percebido, que a coisa fica muito tensa, fica muito pesada a leitura. Né? Há situações ali em que realmente você sai do capítulo, caramba. E aí tem que ter um respiro. Né? Assim, você tem que dar ao leitor a chance também dele... Tá, aí vem um outro capítulo um pouco mais leve, vem alguma coisa com a Camille, vem alguma coisa com a Wanda. A Wanda ainda tem aquele humor dela, né, que é muito perspicaz. Ela faz umas tiradas, ela tem umas tiradas, faz uns comentários, ela coloca as coisas de um jeito assim, meio sem filtro às vezes, não de forma grosseira, mas ela também não pensa muito, ela vai falando. E ela também tem esse poder, né, essa sabedoria de ver as coisas como elas aconteceram também. Nem tão imparcial, né? A Wanda, ela, por exemplo, ela escolhe bem de quem ela gosta e quem ela não gosta, mas ela tem também esse lado, por ter sido testemunha de algumas coisas que aconteceram na casa da Celeste, ela tem uma outra visão da família, né? Dos membros da família. E isso também é muito interessante, porque já teve gente que falou que gostou muito da Wanda justamente por isso. Porque ela traz um outro olhar. Ela traz o olhar da testemunha. Enquanto a Camille, ela observa, e tem esse olhar observador em determinados momentos muito, muito detalhado, a Wanda tem mais história para contar, porque ela vivenciou determinadas coisas, né? Sim. Então você tem esses dois lados no livro que faz essa balança, porque senão fica muito pesado para um lado só. Né? E você precisa que o leitor também tenha a chance de fazer essa reflexão. Essa preocupação eu tive, porque senão fica um dramalhão. E a ideia não é isso, não é tornar um novelão. Sim. Entendeu? Nada contra as histórias que são assim, algumas são até muito bem escritas, mas senão não dá. O leitor precisa ter uma esperança de que alguma coisa, alguém, pelo menos um, vai ficar bem. E aí você vai fazendo a cabeça do leitor trabalhar junto com a Camille, por exemplo, que você gostou muito, se identificou. Ela tem realmente esse lado leitor. É que eu tenho muito esse apreço por personagens que são observadores, né? Que tem essa certa curiosidade. Então, é uma questão que eu, como leitor, me identifico muito mais com a perspectiva da Camille. Agora, outra coisa que eu queria muito chamar a atenção, e é uma coisa que eu também reforcei na nossa última live, é a questão do quanto você trabalha a questão do lugar. Né? A questão de realmente o Rio de Janeiro, ele para mim, quando eu estava lendo o romance, ele é um personagem. Você realmente se sente ali parte daquilo. É claro que em certos momentos não se passa apenas no Rio, né? Nós temos algumas outras referências a Paris e por aí vai. Mas eu queria que você me falasse um pouco como é ser, não apenas do Rio de Janeiro em si, mas para você fazer uma pesquisa, digamos assim, geográfica de um determinado lugar. Como é o seu estilo? Você utiliza que tipo de ferramentas para fazer com que o leitor ele sinta parte daquele ambiente? Você tem técnicas, né? Você cria o cenário. Uhum. Você tem que pensar o cenário colocando o leitor ali. Quando você fala, por exemplo, do Forte de Copacabana, né? Para quem não conhece o Rio de Janeiro, fica no finalzinho da praia de Copacabana, é um forte mesmo, né? Que foi uma área militar, é ainda uma área militar, só que hoje é para visitação. Tem a Confeitaria Colombo lá dentro que eu digo, do espaço do forte, né? Fica lá de fora, com aquele visual todo maravilhoso da praia de Copacabana. Quando você cria uma cena dentro de um cenário real, famoso, você tem que colocar o seu leitor sentado naquela mesinha. Exato. Entendeu? Quando elas conversam, você se sentiu lá na mesinha conversando com elas? Tem essa sensação, né? Quando você fala do Palácio de Cristal em Petrópolis, por exemplo, que inclusive reabriu, né? Estava em reforma, pandemia, aquelas coisas, e ficou bem depois das chuvas também, né?
e tem aquele evento todo que tem dentro do palácio, você tem que colocar o seu leitor como um convidado daquele evento. Né? Aí você conta tudo ali. É claro que esses lugares, por si só, já são muito atrativos. Então, facilita bastante. Né? Outros lugares do Rio, que são pontos turísticos, que são mencionados e tal, eu acho que aí eu me beneficiei, admito isso, de uma cidade que já é conhecida. Que é muito conhecida, inclusive, fora do Brasil. Né? Então, assim, fica mais fácil. Não conheço Paris ainda, mas você lê Hemingway, eles te colocam nos bistrôs de Paris. Você senta naquela mesinha junto com ele. Né? Então, assim, a ideia é essa. Quando você constrói um cenário dentro de uma cena, dentro de um cenário real, você tem que colocar o seu leitor ali, ele tem que se imaginar ali. É claro que se você cria um mundo fantástico, né, uma coisa completamente nova e tal, você também tem que fazer isso. O leitor tem que tornar aquele lugar verossímil. O personagem está andando ali, o leitor tem que estar andando do lado dele. Né? Tem que tornar a história verossímil. Isso é que faz uma história ser bacana, interessante, que você queira continuar ali. Mas quando você tem cenários reais, tudo fica mais fácil. Né? Para mim, não é difícil, porque eu gosto muito do Rio de Janeiro. Eu moro aqui já, eu morei em Brasília, voltei, já moro aqui há mais de 30 anos. Então, essa é a minha casa, é a minha cidade, que eu amo, que eu adoro, que eu fico muito triste quando não tratam bem dela, né? E quando ela passa a ser mais horrorosa do que maravilhosa, isso também me deixa muito triste, mas faz parte de uma grande cidade, infelizmente, né? Mas eu tenho isso. Você falar do lugar que você gosta é muito fácil, né? O que eu gostei muito do livro é que você também faz menções a Recife, né? Aí eu já, como eu já sou... A Wanda? A Wanda é pernambucana. A Wanda tem esse... Engraçado falar isso, porque quando o livro foi para leitura crítica, a Beatriz Amorim, que fez a leitura para mim, né? Ela conhece uma pessoa que é de Pernambuco, ela até deu umas dicas das formas de falar, né? O vice, o oxe e tal. E ela falou assim, nossa, é desse jeitinho mesmo. A moça, desculpe, não lembro o nome dela, mas assim, é isso mesmo, tem esse jeito mesmo, esse jeito assim, né? Esse jeito gostoso, né? O pernambucano tem isso, tem essa coisa gostosa, assim, de jeito de falar, do jeito de se expressar, do jeito de dizer o que pensa, do jeito que fala, né? E é muito legal isso. Eu queria colocar alguém também, assim, que tivesse uma característica que fosse do Brasil, mas não necessariamente só do Rio, né? Porque todo mundo é do Rio. Então, falei, vou colocar uma outra pessoa, e essa pessoa, ela vive com a Celeste, ela cuida da Celeste, né? O filho dela admite isso. Ela é uma guardiã da minha mãe. Então, assim, eu tinha que fazer a Wanda muito, muito, muito carinho, muita atenção. Ela merecia isso, né? Então, escolhi Pernambuco, que é um estado que eu ainda quero conhecer. Do Nordeste eu conheço Ceará e Bahia. Tá certo. Agora, vamos falar um pouco sobre a gênese. Quando você começou a construir o seu primeiro romance, você falou no nosso último bate-papo que você tinha pensado em fazer uma trilogia, né? Primeiramente, mas aí depois você descartou essa ideia, o que é curioso, porque essa ideia de uma trilogia vai ser algo que vai vir, né, para um projeto ser muito mais recente. Agora, como foi para você descartar essa ideia de fazer uma trilogia e condensar no romance que viria a ser Dia Não Muito Distante? A trilogia, Rafael, ela já está toda esboçada, né? Assim, na verdade, eu não desisti de escrever a trilogia, ela já está toda esboçada. O primeiro livro já está praticamente pronto, mas ainda não foi revisado, não teve as leituras críticas, né, importantes e tal, para desenvolvimento do texto para publicação. Mas não dava... É uma história muito longa. O primeiro livro, o Rascunho, está com 400 páginas. Daí você tira, né? É uma história realmente muito longa. Eu gosto de trilogias. Eu não tenho nenhum problema em ler histórias longas, né? Trilogias, quadrilogias, calhamaços de uma história só, mais imensas. A história é boa, para mim tá ok.
Mas, assim, quando você entende um pouquinho desse mercado editorial, né, desse nicho literário, de como as coisas funcionam, para o autor independente começar com uma história muito longa, que vai levar a 2, 3 livros, às vezes até mais, é muito arriscado. Né? É arriscado porque, primeiro, você não conhece nada sobre esse meio. Né? Você está começando agora, é uma coisa muito, muito, com muitos detalhes, né? Tem várias nuances aí. É uma história que, se não der certo, você faz o quê com o seu livro 2, livro 3 e por aí vai? Entendeu? Vai cristalizar isso aí e a coisa não vai andar. Né? E assim, para você testar, eu vou falar para você a minha experiência pessoal. Para você testar esse mercado, para você que nunca publicou nada, independente, e-book, seja lá o jeito que você fez, né, que você imprimiu e vendeu, né, fez tudo do próprio bolso e tal. Não teve a interferência de um agente literário ou de um editor para ser o trampolim dessa obra, você arrisca muito. Porque é um mercado onde muita gente está fazendo a mesma coisa que você. E tem muita gente fazendo muito bem. Ah, Patrícia, mas tem um pessoal aí que também, né, não vai muito longe. Eu não sou a pessoa que vai julgar isso. Entendeu? Porque tem mercado para todo mundo. Tem leitor para tudo. Tem várias plataformas de leitura, inclusive gratuitas. Então, gente lendo tem. Tá lendo o mesmo que você escreve? Aí é uma outra história aí que você tem que ver. Que público que você... qual é o seu público leitor? Onde ele está? Como ele consome? Se ele consome só e-book, se ele consome só o livro impresso, se ele é híbrido, tanto faz. Né? Eu tenho amigos meus que já falaram, eu vou esperar você lançar o livro impresso, porque eu prefiro ler no papel. E outros tantos já leram no celular, no Kindle, enfim, né? Porque você não precisa ter o aparelho, né? O Kindle para isso, é só você ter o aplicativo. E aí a pessoa faz assinatura ou não, é só aquele livro mesmo, aí cada um faz do seu jeito. E aí você tem que entender isso, né? Para mim, que estava começando, foi melhor, foi uma experiência melhor. Enquanto eu entendi esse processo de plataformas, de livros, né, de leitura de livros, como elas são, como elas funcionam, e como é que tem que ser feito. Assim, eu coloquei meu livro lá na Amazon, no KDP, mas depois eu fiz uma outra revisão. E olha que eu já tinha passado por leitura crítica, eu troquei, né, a edição, é a mesma história, tudo igual, mudei a capa, falo com um público que eu acho que tem mais a ver com o meu estilo de narrativa, né? Ah, Patrícia, mas quando você lançar a sua trilogia, sabe lá quando vai ser, daqui 1 ano, 2, vai mudar o público. Sim, mas aí você já entendeu como é que a coisa funciona. Sim. Você, de novo, já sabe onde os seus leitores estão, se entre, né, esse meio tempo vai vir um segundo livro aí para continuar nessa linha, né, de narrativa e de público, ou se um público de um gênero vai gostar do outro também, porque tem isso também, né? Quem somos nós para dizer que os leitores só gostam disso ou só gostam daquilo? Eu sou um exemplo de que gosto de ler um monte de coisa diferente. Entendeu? Então, essa ideia de começar com um livro menor, com um público menor, porque eu comecei no Instagram para ter um perfil literário. Meu Facebook não tem quase ninguém, são mais amigos chegados, pessoas da família e tal, mas não coloco tanta coisa quanto aqui, não tenho o mesmo número de seguidores lá que aqui, e porque aqui eu entendi que era uma forma de falar com essas pessoas de uma maneira mais rápida, onde elas
se conectam com mais frequência. Então, essas coisas todas você tem que entender para começar a fazer a coisa do jeito certo. Senão você vai ficar batendo cabeça. E ainda assim, ainda fazendo assim, eu acho que ainda mudei muita coisa. Tive que fazer umas mudanças estratégicas, né, de divulgação. A própria ideia de fazer o livro impresso é para atender uma demanda de leitores que pede por isso. Olha, eu quero ler o seu livro, gostei da sinopse, acho a ideia da narrativa bem interessante, mas eu gosto de ler em papel. Tranquilo, né? Vamos tentar. Então, é isso que a gente tem que entender. Uhum. Você se sente mais confortável escrevendo uma narrativa que, digamos, é muito mais pé no chão? Ou quando você está fazendo algo que é o seu trabalho mais recente, que é voltado para a literatura fantástica? Qual desses gêneros você diria que é mais confortável para você como escritora? Rafael, eu vou dizer uma coisa para você. Muito da literatura fantástica tem coisas bem próximas da realidade. Uhum. Né? Assim, de repente, você não tem um ambiente conhecido, né? Você cria um ambiente completamente novo, um reino novo, um país novo, um planeta novo, sei lá. Mas os conflitos pessoais, né? As traições, as amizades, as alianças, né? Essas coisas, isso tudo tem. Então, assim, eu acho que eu não consigo colocar, né, na trilogia, quando ela vier, algo totalmente assim, não. Isso só existe no livro. Não, talvez o cenário, o ambiente assim, né, das guerras e tal, isso realmente só existe lá. Mas o resto, eu acho que está muito próximo. Eu não consigo colocar tão longe. Não é uma fantasia fantástica, entendeu? Não é aquela coisa totalmente... Não, é uma coisa mais dentro daquilo que a gente pode imaginar. Tem grandes amigos, tem grandes aliados, tem surpresas, né, em relações já muito antigas, em relações novas. Eu acho que é mais por aí. Para mim, vai ter sempre alguma coisa muito próximo do que a gente vive realmente. Você poderia falar para o público que está nos assistindo quais foram os momentos históricos que serviram como base, assim, de inspiração para a trilogia que você está trabalhando atualmente? Quais foram os momentos históricos que você gostou de pesquisar, que serviram como inspiração? Como você vai me forçar a falar, né? Você vai me forçar a falar da história, né? Também. Como é interessante falar, porque eu não falo da trilogia, eu tô falando pra você, tá inédito isso, tá, Rafael? Ninguém ouviu, não. Uma das minhas enxadas é que tá doida pra ler, né? Eu contei pra ela mais ou menos do que se trata a história. Ela, eu quero ler, porque ela também gosta de história longa. Uhum. Aí, vamos lá. Tem um pouco, eu acho que... mas é bem pouco mesmo. Bem assim, superfície. Da história dos viajantes de um continente para outro para descobrir um outro lugar. Só que esse lugar, ele não é descoberto assim do zero, do nada, como foi, né? Por exemplo, o descobrimento do Brasil, essas coisas, né? Que veio aí, né? Parou aqui e deu de cara com algumas coisas. Não, eles já sabiam que aquele outro continente existia e o que se passava lá, eles tinham uma ideia, né? Mas chegou lá, a coisa ficou muito maior do que eles esperavam. Primeiro porque já existiam conflitos entre os clãs, entre as tribos, entre os habitantes daquele lugar. E eles foram com a intenção de conquistar. Né? Tinha uma pessoa incumbida de fazer um personagem incumbido de fazer esse desbravamento, né? E aí ele encontra uma série de coisas. Então aí ele tem um duplo problema, né? Não só de conquistar aquele lugar, mas de saber que aquele lugar já está em guerra com as pessoas que vivem lá dentro. E nesse meio tempo de brigas, de lutas e disso e daquilo, ele vai descobrindo o lugar. E o lugar
se parece muito com o nosso Brasil. Sim. Tem uma floresta imensa, com espécimes que eles nunca viram, né? Tem um lugar que parece muito com o nosso Pantanal. Não é uma história que se passa no território brasileiro, não tem isso. As semelhanças param aí. Né? E tem essa coisa, né, dos países europeus, se é que podemos colocar assim, de descoberta de um lugar e do outro, né? E das conquistas, porque o que acontece? Esse lugar maravilhoso, né, cheio de problemas, mas mais lindo, maravilhoso, com riquezas, com tudo e tal, ele é descoberto por um determinado lugar, né, por uma pessoa de um reino, de outro continente, mas essa informação vaza, que esse lugar é tudo isso. E aí outras pessoas com outros interesses e tal começam a viajar para esse mesmo continente. E aí você tem as grandes guerras. Porque esses grandes grupos, esse segundo movimento, né, de ida para esse lugar, ele traz ou os soldados ou cavaleiros, ou seja lá o que for, eles vêm também com a intenção de conquistar. E aí vai chegar um momento que esses grupos menores eles vão se extinguir ou vão se aliar, né, aos grupos mais poderosos, e vai ficar só mesmo o período de grandes guerras. Esse período de grandes guerras, ele é cíclico, então vai levar quase 100 anos de grandes guerras. Sim. E aí é que tem a história, aí a história começa. Entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta, criei baseado em alguma coisa que existe, em algum movimento histórico? Sim, talvez exatamente isso que eu falei. Né? Um reino ou pessoas de um determinado lugar vai para outro, faz as descobertas, e essa descoberta não fica em segredo durante muito tempo, e aí outras pessoas invadem aquele lugar ali. E para por aí. A história não é sobre essas. Isso aí é o que é o cenário, né? É onde se passa. Por que eles vivem ali? Por que chegou ali como? É assim. E aí, durante esses 100 anos, né, o principal rei, né, que foi enviado para lá para fazer tudo desde o início e tal, ele já está na 4ª geração. E aí é essa, né, o pai, o terceiro e o quarto, é que contam a história, uma parte da história. Então vem daí. Então, assim, essa construção, ela é embasada, né, numa ideia histórica, talvez real, muito distante, que vai contar essa história totalmente fictícia de um lugar que não existe, que não tem nenhum nome parecido com os nossos, né, nomes de países e continentes aqui. Aí é tudo imaginação. Exato. Me lembrou muito o que o George Martin ele falou, que o que serviu de base, uma das narrativas que serviu de base para a construção das Crônicas de Gelo e Fogo, foi exatamente o contexto da briga entre as famílias Lancaster e York, que aconteceu na Inglaterra, que eles estavam disputando. Sim. Aí ele pega esse fator histórico como um dos, não é apenas o único, mas é um dos fatores históricos que serviu para a construção. Aí, como a gente já está falando de outros autores assim do gênero de literatura fantástica que são conceituados, você tem alguns que você tem um forte apreço, que você admira bastante o trabalho deles, tanto na parte como literatura fantástica ou até mesmo ficção histórica? A gente até falou, né? Eu fiquei até de ver para você um deles, que eu não me lembrava o nome, eu vi, eu até peguei aqui, até anotei. Dessa literatura, não necessariamente um romance de fantasia, né? Mas não necessariamente a fantasia fantástica, né? Não tem animais falando, não tem fadas e duendes, nada disso, mas tem esses mundos, né? De reinos, cavaleiros e reis e todas essas intrigas loucas. Tem o Anthony Ryan, indico, com a trilogia A Sombra do Corvo, muito bem construído, a meu ver, humildemente falando aqui. A Mão Esquerda de Deus, esse é que eu tinha esquecido, é o Paul Hoffman, também. É uma outra narrativa também bem interessante, que é essa coisa, né, de você criar, você se basear em algo que você existe, você consegue ver
semelhanças com situações históricas até um certo ponto. A partir dali, o autor viaja realmente dentro de uma história completamente nova. Então, Paul Hoffman e o Anthony Ryan, a meu ver, fizeram um trabalho muito bom nas trilogias deles, e tem o Patrick Rothfuss, né, que estamos aguardando, né, a Crônica do Matador do Rei, o terceiro livro até hoje. Ele também cria um mundo bem interessante. É aquilo que a gente falava antes. Você consegue colocar o leitor dentro daquela escola, dentro daquele castelo, dentro daquela batalha. Eles fazem isso muito bem. Eles conseguem. Você sente o cheiro da maresia, né, na viagem dos navios. Você tem é muito sensorial, né, o trabalho deles. É bem interessante por isso, né, muito visual, muito. Você quase que consegue tocar as coisas, né? É incrível. Então, assim, esses são brasileiros. Eu acho que quem constrói bem cenários, situações de personagens e tal, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dele, é o Milton Ratum. Eu acho que as histórias que ele conta lá, né, de Manaus, do estado do Amazonas, né, daquela região toda, ele coloca você dentro da casa dos dois irmãos, né, dentro da fazenda lá do Cinzas do Norte. Então, assim, e ele fala de. Aí sim, ele volta no tempo e ele traz situações verdadeiras, né, de tempos da história que aconteceram, sejam políticos ou sociais. Ele coloca isso dentro da ficção dele. E isso é muito interessante a forma como ele faz, né? Porque você tem um momento reflexivo disso, não só pela mensagem que a história traz, mas por saber que aqueles momentos ali que ele escreveu realmente existiram em algum momento da história daquele estado, daquela cidade, né? Isso é bem interessante. Sim. Gosto muito dele também. Patrícia, vamos aproveitar agora e eu vou fazer a deixa para avisar todos aqueles que estão nos acompanhando até agora que, caso vocês queiram fazer algumas perguntas para a autora a respeito do seu livro Dia Não Muito Distante, ou até mesmo do trabalho mais recente dela, que por questão de embargo de direitos autorais ainda não pode entrar em muitos detalhes. Posso contar, Rafael, no dia que eu fizer o direito autoral, o ISBN, que essas coisas todas que precisam ser feitas, você vai ser o primeiro a saber. Rafael, consegui, agora eu posso contar. Você vai saber. Vamos nos ater a falar mais do romance Dia Não Muito Distante. Então, Aqui, posso mostrar? Aqui, não sei se dá para ver. Tá, né? aqui está. Então, caso vocês queiram fazer algumas perguntas a respeito do livro, o espaço é todo de vocês, tá bom? Enquanto isso, a gente vai dar continuidade ao bate-papo. Se nenhuma pergunta surgir até lá, então podem escrever nos comentários ou entrar em contato com a Patrícia diretamente no direct Pode, dela. não tem problema não. Depois entra lá, aqui, a capa colorida, né? Quem quiser ver com mais detalhes, porque aqui fica essa imagem em espelho. Ele tá lá no meu perfil, detalhado, com a sinopse, tudo direitinho para o pessoal ver. Engraçado, porque a capa ela faz uma menção a um momento muito crucial do livro, né? Que está muito ligado com a revelação. Eu queria saber também a questão da escolha da arte. Como foi para você esse processo? Você contratou um capista? Você pode falar um pouco sobre isso? Eu contratei uma ilustradora. Uhum. Eu pedi a uma ilustradora, a Flávia Vicentim, ela é brasileira, mas ela mora na Espanha. Pedi a ela, contei mais ou menos a história para ela como era. Eu queria que a capa fosse uma cachoeira porque ela tem uma situação ali, aquilo que a gente estava comentando, né? Aquele momento que o leitor descobre o significado do título, o significado da capa. E poderia ser uma foto? Poderia, mas aí não fica tão exclusivo, né? Não fica tão assim, tão mais pessoal, né? Senão, se eu coloco uma foto, fica meio impessoal. E aí eu contei para ela mais ou menos, falei, olha, eu quero uma ilustração assim, assado e tal. E ela fez, eu até mandei umas fotos para ela para ter uma ideia do que eu queria, né? Porque você sabe, tem que ter uma altura X, né? Tem que ter uma vegetação assim assado, tem que ter alguma coisa ali parecida e tal para
para ter todo aquele ambiente que tem. Então, ela criou a capa para mim. Sim. Né? Uma outra coisa que a gente também falou na última live, na live passada, foi a questão da sua questão como leitora, né? E como isso serviu de extrema relevância, né, para o seu trabalho atualmente. E você falou o quanto a faculdade de jornalismo ela contribuiu para isso, né? Porque a faculdade, de certa forma, incentiva você, né, a ler muitos conteúdos e tal. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão lá do início, né, da sua carreira como jornalista e também sobre os autores que, de uma certa forma, você diria que existe uma certa contribuição para o seu primeiro trabalho publicado. Na faculdade você lê outros livros, né? É diferente daqueles livros que são escolhidos hoje o que é o ensino fundamental, o ensino médio e tal. Que tem toda uma sequência de escolha de autores e tal, até pelo tempo, né, em que o barroco, o modernismo, né, então você tem aqueles livros ali. Na faculdade você vai pegar outros livros, você vai ler outros temas, né, e é engraçado porque eu li os livros da escola, os livros da faculdade e fiz um gap, né, ficou ali uma área de seca, por razões que não cabe aqui agora. Mas você tem os livros que são atemporais, o Machado é um exemplo disso, o Érico Veríssimo é um exemplo disso, a própria Clarice Lispector. O próprio William Shakespeare, que eu falei, que até hoje é... O Shakespeare, eu acho que é o maior exemplo da literatura de que a literatura é imortal mesmo, né? Porque olha só, séculos e séculos e ainda falamos dele, você vê, né, reedições do trabalho dele, edições anotadas, trabalhos que vão pro teatro até hoje, né? Exatamente, é porque lida com questões da natureza humana que nunca vão deixar de existir, né? Enquanto o Homo sapiens estiver caminhando sobre a Terra, esses dilemas que a humanidade sempre passa, a questão da traição, né? O que eu gosto muito em Machado de Assis é que ele cita Otelo, do Shakespeare, que também é uma peça que fala sobre o ciúme, a inveja, né? A questão de uma suposta traição, né? Então, o Shakespeare ele sabia lidar com todos os dilemas, né, da existência humana, todas as paixões e sentimentos. E é por isso que são feitas tantas releituras da obra, né? E ainda assim a essência consegue ser mantida. Sim, e quantas adaptações, né? Quantas referências ele fazem, né, ao trabalho dele e quantas perspectivas, né, visões diferentes que você tem da obra dele. Isso é muito interessante, realmente. Mas foi agora, retornando à escrita, né, quando eu passei a ter mais tempo, trabalhando em casa, escrevendo mais e lendo mais também, é que eu fui ter mais contato, por exemplo, com a literatura russa, que é riquíssima, é maravilhosa, recomendo. Os contos, para quem acha complicado, aqueles nomes, aqueles apelidos, né? Aquelas coisas que você tem. O mesmo personagem tem 5 nomes diferentes, se você não se atenta para isso, fica meio perdido, acha que é outra pessoa. Começa pelos contos, que é mais fácil, é bem bacana. A literatura francesa também vale muito a pena. A literatura inglesa, claro. E a nossa literatura, né? A nossa literatura não é tão boa. É sim, a nossa literatura é referência também fora do Brasil. Não só o Machado, né? Nós temos grandes escritores, e muitos deles ainda vivos, sendo traduzidos para vários idiomas. O Milton Ratum, que eu acabei de citar, é um deles. Entre tantos, que já foram citados, que são consagrados, que são premiados. Então, assim, o importante é ler, Rafael. Sabe? Sim. Gosta de ler? Lê. Mas essa história é muito complicada, essa história tem que ter um conhecimento histórico, tem que ter um conhecimento mais do autor. O Google está aí para isso, gente. Vai lá, entra na sinopse,
faz a sua pesquisa, procura saber um pouquinho do autor, o ano em que ele viveu, o século em que ele viveu, o que estava acontecendo ali. E aí não tem nenhum bicho de sete cabeças. Não gosto de clássico, porque não dá para entender. Eles vivem em uma outra época, falam de coisas que eu nem estudei na escola. Gente, não tem esse mistério, não. Entendeu? Vai lendo. Ah, mas é uma história muito comprida, eu vou me perder, porque eu não consigo. Não, lê uma história menor, lê os contos, começa pelos contos. Sabe o que acontece, Rafael? Comecei a ler mais contos para poder trabalhar melhor os meus capítulos. Porque isso foi uma dica também. Isso é uma dica de escrita criativa, né? Você encurtar, né? Você fazer cada capítulo como se fosse um pequeno conto, né? Não precisa ser um capítulo de 5 páginas, 3 páginas e tal. Enfim. E isso ajuda bastante a escrita criativa, a forma de você tirar, né, a gordura do texto, não ser tão prolixo, não deixar o leitor cansado. Sim, E sim. sempre deixar uma pulga atrás da orelha, como as pessoas dizem, né? Não, o que agora vai acontecer depois? Dar esse gancho para o próximo capítulo, causar essa curiosidade no leitor. Então, assim, fica aí a dica, né? Quem quer escrever, trabalhar melhor o texto, isso é uma das dicas da escrita criativa, que, aliás, recomendo muito que se faça para quem quer escrever melhor. Não é melhor no sentido de a história é melhor, não é isso. É para você ter mais técnica de escrita mesmo. Ajuda bastante. Sim. Vamos guardar um pouco mais essa deixa com relação à escrita criativa também para falar da sua experiência de publicação do seu primeiro romance, que a gente também tem muito que falar sobre publicação. Agora, antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria separar aqui, tivemos uma pergunta aqui no chat, que foi do Clique no Instante. Foi uma pergunta bem similar ao que eu tinha feito, mas eu vou reforçar ela novamente, que é, você tem influência de algum autor ou autora? Mas você pode falar o que, o que eu já tinha dito antes, ou fazer outros panoramas. Entendo que seja nessa história, né? A É, influência de algum nessa história. Eu acho que sim, no Dia Muito Distante, sim, eu até fiz um post sobre isso, né? Foram outros dramas familiares. Aí tem o Castelo de Vidro, da Janet Walls. É uma história real, é uma história da família dela. Mas, assim, bem um romance de formação, né? Assim, ela ainda está viva e foi uma história bem interessante, bem complicada também, tem lógico, tem esses momentos engraçados, mas eles passaram vários perrengues. Tem Morro dos Ventos Uivantes, eu li um pouco antes de escrever o livro né, como uma criança que entra numa família traz todo aquele rebuliço, né? Transforma uma estrutura familiar da forma como ele transforma e isso misturado com amor, misturado com relações familiares que ele, apesar de ser da família, não tem. Enfim, isso é bem interessante também. Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Também, né, ela é uma criança que está num núcleo familiar que não lhe pertence, digamos assim, né? Pelo menos fica evidente isso da madrasta dela. E ela tem que se virar, ela tem que viver a vida dela de uma outra forma. Aliás, esse é um romance que eu acho que a gente deve ler de tempos em tempos, porque as reflexões sobre ele mudam, né? Sobre a vida, sobre como você se comporta diante dos problemas, né? Como você reage a isso, o que você faz para sobreviver a uma determinada situação. O próprio Milton Raton, né, os dois irmãos, a situação de completa escolha entre os filhos, né, fica muito claro ali quem tem que ir embora e quem fica como fica, né, e quem volta como volta, e como isso dentro da casa é tenso, é carregado, é pesado, né?
aí os outros seriam mais fantasia, mais, enfim. Mas eu acho que tem isso. Eu acho que você vê, se você for olhar, né, todas as sinopses desses livros, por mais que alguns reforcem mais a questão das relações de amor, né, de romance e tal, você tem relações delicadíssimas, complicadíssimas, pessoais, interpessoais, familiares, né? Acho que é por aí. Eu gosto muito dessas histórias. Gosto das histórias mais leves também, mas essas intrigas são instigantes, né? Eu gosto. Então, como eu tinha falado anteriormente, é, qual seria o conselho que você poderia oferecer para aqueles que estão iniciando essa jornada agora, tanto na parte de escrita criativa, como também a jornada para conseguir publicar o seu primeiro livro? Você poderia falar com base nos seus erros e acertos a respeito da publicação do Dia Não Muito Distante? Meu erro, eu acho que eu poderia ter trabalhado melhor a capa logo de primeira. Né? Eu troquei a minha capa para dar ênfase ao título, para que ficasse a ilustração, como a gente estava falando antes, e o título com letras maiores para chamar mais atenção. Mudei também a sinopse. Não colocando tanto em evidência o encontro dos dois irmãos, né? Aquela coisa toda que aconteceu, como eles se reencontraram e tal, tarará, mas muito mais com o olhar para o dia de hoje para o passado. Né? O olhar que o leitor tem que ter hoje dos desdobramentos que aconteceram a partir daquele dia. Então, assim, a sinopse eu também trabalhei melhor, eu acho que ficou melhor agora. O acerto, né? Você fazer cursos de escrita criativa, seguir perfis de profissionais do mercado do livro, do mercado editorial, seguir essas pessoas que são agentes literários, editores, pessoas que trabalham com marketing do livro, para você entender essa dinâmica. Porque, por exemplo, a gente teve uma pandemia e os temas que foram procurados mudaram naquela ocasião. Né? Que tinham mudado de uma perspectiva para outra, até porque as pessoas estavam em casa e tal, então eles mudaram para um determinado tipo de leitura, de gênero e tal. Isso já passou. As pessoas pensaram o contrário. Ninguém mais quer ler sobre isso, porque a pandemia estressou de uma tal maneira que as pessoas não querem mais saber disso. Então, o que está vindo por aí? É dentro do que você escreve ou não? Se não for, qual é o caminho? Porque quando fica mais fácil, né? Você já está na onda. Né? Quando você tem que ir buscar a onda, é um pouco mais trabalhoso. Então, eu acho assim, pela parte da publicação, siga essas pessoas, mas o curso é caro, eles estão sempre fazendo workshops na internet, seja na plataforma do Instagram ou em outras plataformas, mas estão sempre trazendo essas novidades, dando muitas dicas, tem excelentes profissionais, canais aí de pessoas falando sobre isso, porque são pessoas que trabalham já nessa área há muito tempo. Isso é importante. Com relação à escrita, tem que ter, eu acho, né? Se você quiser escrever bem, e vamos deixar bem claro aqui, escrever bem não é escrever difícil, não é escrever com um vocabulário refinado, requintado, onde o leitor tem que ler com o dicionário do lado. Não é isso. É você escrever bem para uma leitura agradável. Né? Porque se você repete muitas palavras, se você é prolixo, se você não se faz entender, isso cansa a leitura. Né? A gente deve isso ao leitor. A gente deve uma escrita mais fácil, mais agradável, porque você está pedindo ao leitor algo que ele é muito caro, que é o tempo. Né? Ele podia estar fazendo várias outras coisas, ele tem que parar para ler o seu livro. A não ser que seja audiolivro, né? Quem está ouvindo está fazendo outras coisas, mas se não, tem que ter. Então, assim, é importante escrever bem.
né? É importante ter esse cuidado com a escrita. Por isso que é importante também ter uma revisão de texto, uma leitura crítica, se for o caso, se couber, uma leitura sensível, dependendo do tipo de assunto que você traz. Não por milindre, não, eu vou falar, o fulano não vai gostar, não, para você não passar uma informação errada, né? Isso é importante, eu acho fundamental. Para mim, foi assim, um divisor de águas. E eu fiquei impressionada, logo que eu entrei no Instagram, para ter um perfil literário, a quantidade de pessoas e de bons profissionais dispostos a ceder o tempo e o conhecimento deles para passar essas informações valiosas para os escritores independentes. Isso sim, é ouro, né? É um tesouro que a gente tem. E aí, claro, eles depois dão os cursos e aí você se aprimora e isso só vai alimentar. Eu acho que sim, você deve cuidar do seu texto. Cuide com carinho do que você está fazendo para outra pessoa. Né? Outra pessoa vai ler. Eu não estou falando assim, não pode ter palavrão. Pode, se o personagem pede isso, se cabe, né? Um palavrão às vezes resume um parágrafo. Então, assim, não é isso. É como você se utiliza dessas técnicas, como você se utiliza desses momentos, como você faz a sua narrativa. Né? Construção de personagens, para que ele seja verossímil, não seja aquele personagem tão clichê, né? tão previsível. A construção do cenário, do lugar onde você constrói a sua história, ou um momento da sua história que é importante para aquela narrativa. São detalhes que precisa ter. Porque quando você é independente, não tem um editor para fazer isso para você, não tem uma editora por trás de você com esses profissionais. Né? Você escreve, entre aspas, de qualquer jeito, né? Aspas bem grandes, né? Do seu jeito, mas vai ter alguém que vai consertar isso para você depois. Não. O escritor independente, ele vai, é lógico, ele pode até ter um leitor crítico, um preparador de texto, mas ele não vai ter todo esse respaldo que a editora traz. Então, assim, é importante você trabalhar o melhor possível o seu texto, né? Para que essa margem de erro, você vai colocar independente, seja numa plataforma gratuita ou não, né? Um e-book ou até o livro físico mesmo, tenha esse cuidado. Né? Porque as pessoas percebem sim, o leitor não está nem aí, eu escrevo de qualquer jeito porque o meu leitor lê de qualquer jeito, mas isso é um desserviço. Se você tem a chance de mostrar para o seu leitor uma escrita correta, para que vai bagunçar o texto? Né? A máxima né? O que faz você escrever bem? Ler muito. Não tem fórmula mágica, Rafael. Você pode fazer vários cursos e tal, isso vai te ajudar na técnica, mas a construção é a partir da leitura. Você tem que ler muito, você tem que entender essas narrativas que esses cursos mencionam. Você tem que entender sobre a construção desses personagens lendo outros personagens, é óbvio. Né? Como construir um cenário, um mundo completamente novo, né? Um sci-fi, onde se passa em outro planeta. Tudo bem, mas você tem que ter a técnica, né? Você tem que entender como é que aquilo funciona. Então, assim, se você tem a chance de mostrar o melhor, né, da escrita, da gramática, do nosso português, por que não? Amanhã, depois do seu livro está sendo lido se você coloca numa plataforma grande, como por exemplo a Amazon, seu livro está no planeta inteiro. Né? Sabe, você não tem ideia de quem está lendo. Às vezes você tem uma boa história, ela está muito mal escrita. Né? E existe o contrário também. Né? Às vezes uma história mais ou menos está tão bem escrita que convence. Né? Então, assim, ter esse cuidado com a escrita criativa. A escrita criativa é técnica. História é personagem. Então, assim, tem que ter, sim, determinados cuidados com a criação desses personagens, dessa construção do mundo que você criou para sua história. Sim. Eu estava falando com uma amiga minha que também é escritora a respeito dessa questão dos desafios da publicação de um livro.
Nós também entramos num debate até que entrou numa esfera política e coisas do tipo, porque a gente falou muito da questão de o quão as ideias elas podem ter um certo impacto na sociedade de consumo, na sociedade materialista, não é? E a gente chegou muito na conclusão que muitas pessoas que trabalham no ambiente artístico, infelizmente, muitos não conseguem viver com os seus livros que são publicados, né? Esse é um dilema que muitos pensam, eu vou entrar, se tornar um ótimo escritor. Sim, você pode tornar-se um ótimo escritor, mas até os grandes escritores, em certo momento da vida, também passaram por dificuldades financeiras. Então, a gente ficou muito nesse debate da questão da arte e também da questão da sociedade vigente, né? Aí eu também queria trazer à tona esse assunto para falar com você sobre a questão de que hoje nós vivemos num mundo que, quer queira ou não, existem muitas distrações. Eu diria que até um excesso de distrações que impossibilitam muito até o hábito da leitura para várias pessoas, né? Nós temos, né, as mídias sociais, nós temos a Netflix e afins. O que não falta são estímulos, né, externos que tiram o foco da pessoa para dedicar parte do seu dia a sentar e ler algum livro. Como é que você enxerga essa questão desse excesso de informação, desse excesso? Você acredita que isso é algo que atrapalha, de uma certa forma, no mundo atual, né, a questão da leitura para essa nova geração que convive com a tecnologia? A distração, ela existe mesmo, né? É muito fácil. Você pega o celular e tem ali tudo. Literalmente tudo está na sua mão. Mas eu acho que algumas pessoas se utilizam da literatura para fugir disso. Uhum. Peraí. Sai celular, sai não sei o quê, eu vou pegar um livro e vou tentar ter um pouco de paz no sentido de não ter todas essas interferências, né? Porque é muito fácil, você falou, tem a TV, tem o celular, dentro do celular tem tudo, né? Eu acho que tudo é como você usa esse leque de recursos e de possibilidades, né? Por exemplo, eu gosto muito de ver séries de televisão, gosto muito de ver filmes. Às vezes você até tira, né, uma ideia de uma determinada cena que você viu, de um determinado contexto que você entendeu ali daquela situação. Então ajuda também, né? Não pode dizer assim, mas é só distração, só distração. Não, às vezes é uma distração extremamente produtiva para o seu trabalho. Depende de como você vê. E às vezes, Rafael, eu entendo o seguinte, já aconteceu comigo. O Sérgio coloca que o brasileiro passou a ler mais literatura no mundo tão digital. Eu acho que sim. Sabe por que eu acho que sim? Depois eu volto lá na responder a pergunta. Eu acho que sim, porque a quantidade de perfis literários que tem no Instagram, seja de influencer, de criador de conteúdo como Rafael, de todos os nichos, todos os gêneros, né? Você tem, assim, pessoas voltadas para um tipo de romance, um tipo de ficção, um tipo de não sei o quê. Assim, as pessoas estão lendo mais, eu acho que assim, ainda está num número bom, já chegamos a um número bom de leitores, já chegamos a um número bom de leitura anual? Acredito que não. Mas estão lendo sim, porque tem essa facilidade. As plataformas você coloca o livro, né, para leitura gratuita. Esses canais de e-book, onde você tem o livro muito mais barato, porque, lógico, não tem o custo e a tecnologia para imprimir o livro. Eu acho que sim. Aí as pessoas falam assim, mas eles estão lendo bem, estão lendo, né, aquela história. O que elas estão lendo? Está sendo bem escrito, né? Isso é uma outra questão, que é dar uma outra live. Mas, às vezes, você, no caso do escritor, falando, né? Você vai para as outras artes, né? Você vai a um museu,
Você vai a um teatro, você assiste séries de TV, filmes, antigos ou novos, ou no cinema ou em casa, e isso fomenta, né, a criatividade. Para quem escreve, eu acho que isso fica mais evidente, porque tá dentro, né, da criação e tal. Eu falo pro meu marido, né, eu adoro ver essas séries que tem esses superproduções, né? Aí às vezes eu vejo o episódio de novo, que aí eu já sei o que vai acontecer. Aí eu me prendo no cenário, no figurino, né, nos detalhes da fala, dos olhares, das pausas, né? Que isso é muito importante também. Acho que tudo contribui. E aí, claro, se você também é um viciado só em leitura, você não tem vida, você fica trancado no seu quarto lendo uma pilha de livros, você não se relaciona com ninguém, isso também não é bom. Aí vai ser tão nocivo quanto qualquer outra arte que te prende. Entendeu? Demais a ponto de você não socializar mais, né? De você viver só os mundos da ficção e não estar dentro da realidade, tudo em excesso, pode ser uma grande distração nociva, né? Um problema que não ajuda muito. Você acredita que terá mais leitores com o seu livro impresso? Sim, acredito, com certeza. Eu acredito. Acredito porque as pessoas já estão me cobrando o livro impresso. Né? Aí tem gente que não gosta, que é uma tela, entre aspas, maior, né? Uma página maior que a do livro, acho que sim. Então, assim, são esses detalhes, né? Que. Lá, gostou. Uhum. Eu acho que assim, são esses detalhes, Rafael, que a gente tem que tomar cuidado, né, com as redes sociais. É muito fácil você ficar preso a elas, porque não tem, eu não concordo, pelo menos assim, o que eu sigo, os perfis que eu sigo, as mídias, né, que eu uso, tem muita informação boa. Sim, acabei de dizer aqui, os workshops, é, os, treinos que se fazem em plataformas até, né, outras plataformas que não o Instagram, eles fornecem material de leitura para aquelas pessoas, ainda que não façam o curso. Então, assim, você tem muita informação útil, sim. Sim. Basta saber procurar, né? Onde você vai procurar, quem você vai seguir dentro daquilo que você imagina e tal, que vai te ajudar. Né? Sim. Ah, mas tem muita distração. Tem muita distração. É fácil você se distrair. Mas às vezes você precisa também, sabe, desconectar um pouquinho, sair um pouquinho, né? Você está lendo tanto. Tem lido cada notícia braba, né? Aquela coisa complicada. De repente você entra num videozinho engraçado, até ajuda, né? Daquele refresco, né? Para você. Senão ninguém aguenta. Né? Sei lá, eu não sou tão radical, não. Eu acho que tudo que você equilibra, você tira bons resultados. Eu diria que a ferramenta em si, ela é útil, mas tudo depende da pessoa que está manuseando a ferramenta. Então, Exatamente. eu busco utilizar as mídias sociais como forma de propagação, de divulgação de conteúdo literário, cultural e afins. Então, eu entendo que eu uso a ferramenta ao meu favor, com o sentido de ter uma vocação, algo que venha a ser útil para outras pessoas. Mas eu sei que muitos podem utilizar a ferramenta também de forma indevida, né? Então, eu acredito que todas as nossas criações humanas, elas servem, nós aqui devemos utilizar elas ao nosso favor e não nos tornarmos reféns delas. Então, é algo que eu acredito que é aquele que manuseia a ferramenta é que determina se ela vai servir para algo em benefício do coletivo ou vai servir apenas para benefício próprio, né? Como causar algum tipo de dependência química, né? Até certos pontos é uma forma de dependência química, mas não é. A alteração do cérebro, ela fica nesse mesmo processo como uma pessoa que recebe muitas doses de dopamina, né? Hoje a neurociência, os níveis de dopamina são muito altos para aqueles que consomem
várias formas de, não só a tecnologia, comida excessiva, bebida excessiva, e a pessoa fica relaxada demais. Mas vamos lá. Só para a gente encerrar a live, eu queria fazer aquela perguntinha que eu gosto muito para todos os convidados que participam aqui, que é, você diria que tem alguma pergunta que faltou, que passou batida e que você gostaria muito que eu tivesse feito? Pode pensar, assim, de toda, toda a conversa que a gente teve. Acho que não, acho que, assim, até você fez a pergunta da outra live também, né? Assim, acho que a gente conversou bastante, sim. Sempre dá para conversar mais, né? Aham. Sempre dá. Um dia a gente fala sobre, sei lá, um dia a gente combina aí de trazer alguém que A gente tem falou mais sobre. livros, né? Que tem mais livros escritos, publicados e tal. É, para falar de repente mais sobre construção de personagens, né? Construção de enredos. Eu gosto muito disso, né? A gente tem a questão de até onde o personagem, a gente leva o personagem, até onde o personagem começa a caminhar sozinho, e se isso é um erro ou não. Eu acho que o controle tem que estar na mão do escritor. Uhum. O personagem pode até se desenvolver e tal, mas ele não pode ir embora e começar a contar uma história diferente, porque senão você perde o sentido. Tem que ter o controle, sim. Mas, no geral, acho que falamos sobre tudo, né? Dá pra falar de novo, né? Se marcar outra live, a gente vai falar mais. Vai falar mal pra caramba, né? Então, a função da mídia social é exatamente socializar, né? Não é, eu diria que Hum, não é a gente criar uma barreira, né? Um distanciamento. Olha, por mais que você não, esteja no Rio de Janeiro, eu esteja aqui em Pernambuco, mas ainda assim a ferramenta permitiu que a gente trocasse essas palavras, esse diálogo por basicamente uma hora e nem 17. sei. Então, o que não faltou foi assunto, né? Então, eu acredito que a função também das mídias sociais é ter essa troca. Não a gente Sim, criar uma barreira, um distanciamento, né? E isso eu é muito. ainda vejo as mídias sociais, as outras mídias, né, de comunicação, como algo extremamente positivo. Muitas vezes mal utilizado. Mas você acabou de dizer, se não fosse por essa tecnologia, como nós faríamos essa live? Entendeu? Você está em outro estado, estamos a quilômetros de distância, né? E não nos conhecíamos. E foi através do seu trabalho nessa mídia e da divulgação do meu trabalho nessa mídia que em algum momento nós nos encontramos e essa live foi possível. Então, assim, eu vejo como algo extremamente positivo pela tecnologia, pelo avanço, pela questão social que isso traz, né, de socializar. Mas tem isso sim, ela às vezes é muito mal utilizada e aí ela leva a fama de vilã, né? Na verdade, a gente cria a ferramenta, a gente cria os nossos próprios monstros nessas ferramentas que são extremamente valiosas para essa contribuição de troca de informações. Então, tá tudo dentro de como cada um trabalha isso para a sua vida entre as outras pessoas, né? Acho que é mais por aí. Exato. Bom, pessoal, nós estamos chegando no final da live. Então, caso vocês ainda tenham alguma pergunta, aproveitem esses momentos finais, que enquanto isso eu vou aproveitar e fazer os agradecimentos a todos vocês que nos acompanharam até agora. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Lembrando que após a conclusão desta gravação, eu vou colocar o link lá no meu canal Leitura e Imagem, na plataforma do YouTube, para aqueles que, infelizmente, por questões de trabalho, de estudo e afins, não puderam nos acompanhar até agora. Sintam-se à vontade para ir lá e assistirem a entrevista na íntegra, ok? Então, Patrícia, o espaço é todo seu. Sim, Sérgio está perguntando. Eu vou fazer uma live amanhã, Sérgio. Vai ser com um contista que eu chamei, que também já me acompanha há muito tempo aqui no meu perfil, nas mídias sociais. Eu fiz o convite para ele, ele topou. E eu já estava, a gente já estava conversando sobre essa live há muito tempo, mas ele ainda ficou receoso, aí dessa vez ele disse, muito bom. Daqui a pouco eu vou falar quem é o contista que vai participar da live comigo amanhã. Então, fiquem aguardando. Patrícia, o espaço é todo seu, faça seus agradecimentos, fique à vontade.
Agradeço ao pessoal e desculpe não ter respondido às vezes aí o boa noite, as mensagens de carinho, porque a gente vai aqui falando, né, Rafael? A gente vai levando. Obrigadão aí, gente, por estar conosco, né? Aqueles que vão nos assistir depois, obrigada pela força. Muito do meu trabalho, da melhora que tem sido, né? Toda essa jornada é por conta dessas pessoas que têm ajudado muito, que têm contribuído, leitores que dão feedbacks importantes. Agradeço a todos, sinceramente. Leiam bastante, leiam de tudo, leiam mais, divirtam-se com a leitura, não façam disso uma obrigação jamais. É porque a leitura, depois que você começa a ler, você vai puxando um livro atrás do outro, isso é inevitável. Né? Parei, eu tive um problema, eu não consegui, eu estou resolvendo outras coisas, sei o quê. Assim que puder, volta. Não pega um calhamaço, não. Pega um livro mais fino, pega uma história mais leve. E vai, ler é muito bom. Ler ajuda a gente a trabalhar a nossa reflexão, a nossa imaginação, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de entender o outro. É muito importante a gente ter um pensamento mais aberto, mais amplo sobre as coisas, né? Não tornar tudo tão extremo, tão de um lado só. Vamos tentar. A literatura é muito rica nisso. Ela traz vários pontos de vista o tempo todo, em vários contextos, em várias épocas da história. Acho que vale a pena. Vale muito a pena. Valorizem o escritor independente, deem força, leiam, entrem nas plataformas gratuitas, leiam, vejam o que eles têm, deem feedbacks, olha, está mal escrito, ou está muito bem escrito, olha, não entendi, o que você quis dizer com isso? Né? Dê esses feedbacks, é importante, a pessoa está trabalhando, está escrevendo para outras pessoas, a opinião delas é fundamental. Agradeço muito a todos. Quando você quiser, Rafael, a gente volta a conversar sobre outros temas aí de literatura. Você fica à vontade para me chamar que eu venho. Quando cai o embargo do seu próximo livro, aí já é uma outra... O embargo, eu acho, Rafael, não vai ser esse ano. Rafael, eu estou tentando publicar impresso. O dia não é muito distante, entendeu? Aí você está falando aí, você quer ler a minha trilogia, né? Mas olha só, gente, tá aqui, ó. É o dia não muito distante. É o dia não muito distante, está na Amazon em e-book, em breve, ainda esse ano, prometo, vai sair em livro físico, livro impresso, e aí o Rafael vai ter a oportunidade de dizer aqui para vocês quando vai ser e tal. Agradeço muito a todos, a força, o apoio, as contribuições de observações da literatura, da minha escrita, da minha história. Agradeço muito. Só tenho ser grata a esse momento com você. O seu trabalho, como eu falei da outra vez, é muito importante. A divulgação, o espaço para novos escritores, para novas ideias, para a gente trocar informações. Isso é muito valioso, não tem preço. Obrigada mesmo. Lembrando que, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o material do livro Dia Não Muito Distante, vocês podem acompanhar o perfil do Instagram de Patrícia, né? Tá aqui, vai ficar logado, né? Junto com o conteúdo, né? De divulgação. Uhum. Lá, vejam, tem um link também, né? Que leva diretamente para a versão digital, não é isso? Tem, acho que sim, você vai colocar, né? Você está falando do livro, do meu livro, sim, eu entendi que fosse da plataforma, da live na outra plataforma. Sim, tá na minha bio, tá na bio. É facinho, entrou na bio, clicou lá, já caiu no livro. Pronto, vocês podem ir lá e acompanhar a página de Patrícia no Instagram, que aí já vai levar diretamente para o link da versão digital do livro. E lembrando que a gravação vai estar disponível no meu canal no YouTube. Então, vocês podem tanto acompanhar o meu perfil como de Patrícia. E quando tiver notícias novas a respeito dos próximos livros que serão publicados, a gente conversa. Física, vocês vão estar assim. Gente, um forte abraço a todos. Tenham uma ótima noite. E vejo vocês na live de amanhã. Vocês estão convidados. Vai ser às 7 horas da noite, tá bom?
Patrícia, Obrigada, Rafael. Um grande beijo para você. Sucesso nesse trabalho. Parabéns pela sua iniciativa. É um prazer conversar com você. eu que agradeço. Agradeço muito as suas palavras. Um forte abraço a você e tenha uma ótima noite e vamos nos falando, tá bom? Ok. Um grande beijo. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Tchau.